Bom, nós vamos conversar agora sobre o que acontece quando um aposentado por invalidez, ele é julgado apto a retornar à atividade, tá? Nesses casos, é possível que a aposentadoria por invalidez, ela não cesse de imediato ao retorno da atividade. É possível que esse segurado continue recebendo sua aposentadoria por invalidez no valor integral ou à metade, ou 25% do valor, nós vamos ver aqui, ainda por um período. Enquanto ele estiver recebendo esses valores, nós vamos ver que ele estará recebendo mensalidades de recuperação. Ele foi considerado apto a retornar à atividade, houve recuperação parcial ou total da sua capacidade para o trabalho, mas nas situações em que a gente vai examinar aqui, ele continuará a receber o total ou parte da aposentadoria por invalidez sob a forma de mensalidades de recuperação. Então, vamos examinar essa situação aqui no quadro. Conforme nós já dissemos, se o retorno for voluntário, a aposentadoria cessa de imediato ao retorno. Mas aqui não vai ser retorno voluntário, vai ser uma recuperação comprovada pela perícia médica. Então, se houver recuperação total, ficou bom, totalmente, e dentro de 5 anos, ou seja, contados os períodos em que ele esteve afastado por recebendo, né, aposentadoria por invalidez, e também se houve o pagamento de um auxílio-doença imediatamente antes dessa aposentadoria por invalidez, eu vou compor esses 5 anos. Então, vamos dizer que ele ficou 2 anos de auxílio-doença e 2 anos aposentado por invalidez. E ficou bom, foi considerado, né, curado de forma total. Então, 2 anos de auxílio-doença, mais 2 anos de aposentadoria por invalidez, total de 4 anos, significa que ele recuperou total e dentro de 5 anos do afastamento, ok? No outro quadro que nós vamos examinar, seria a situação de ele ter ficado bom, mas após 5 anos, ou não ficou totalmente bom, mas aqui o que nos interessa é que a recuperação foi total e contados aqui os períodos de afastamento não passou de 5 anos, ou seja, recuperação total e dentro de 5 anos. Se for um empregado, número 1, um empregado que tem garantia legal de retorno à função anteriormente exercida na empresa, é um empregado que volta para o mesmo emprego, para a mesma função dele na mesma empresa. Porque vocês sabem o seguinte, que quando alguém está de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, ele né, o indivíduo é considerado licenciado da empresa, não se dá baixa na carteira. Então, esse indivíduo estava afastado, recebendo sua aposentadoria por invalidez, ficou totalmente bom e porque tinha garantia trabalhista, ele voltou para a mesma função dele na empresa. Por exemplo, tratava-se de alguém que era acidentado no trabalho e foi, né, considerado apto a retornar para a mesma função, com a sua capacidade plena de trabalho, ele tem condição de voltar, por quê? Porque quando cessa o benefício, ele tem 12 meses de estabilidade provisória. Então, ele vai ter garantia de voltar para a empresa e a empresa terá que mantê-lo por pelo menos 12 meses. Então, aqui o que acontece? Neste caso aqui, a aposentadoria por invalidez cessará de imediato, tá? Agora, o outro caso seria o seguinte, houve recuperação total e dentro de 5 anos. Mas aqui nós não vamos falar de um empregado que tenha direito a voltar à mesma função na empresa. Aqui seria uma segunda situação. Então, vamos chamar essa situação dos demais casos. Por que demais casos e não demais segurados? Por quê? Porque é o seguinte, aqui eu posso ter um empregado, tá, que não tenha garantia de retorno à mesma função. Eu posso ter alguém que nem emprego tinha, tá, para eu ter, né, como garantir que ele voltasse para algum lugar. Não tinha emprego, não tem para onde voltar. Então, nos demais casos,
um CI, por exemplo, que estava aposentado por invalidez, tá? Um avulso que tivesse aposentado por invalidez, ou até aquele empregado que não tem garantia de retorno à função anterior. Então, nos demais casos, a aposentadoria por invalidez vai cessar após tantos meses quantos foram os anos de afastamento. Então, vamos dizer o seguinte, que se o indivíduo esteve afastado por um ano, aposentado por invalidez, ou somando o período de auxílio-doença mais de aposentadoria por invalidez, ele ficou afastado um ano. Então, ele ainda recebe durante um mês a aposentadoria por invalidez dele 100%. Tá? Que ele recebe por um mês, tá? Então, durante um mês, ele ainda vai ter direito a receber 100% da aposentadoria por invalidez. Se ele tivesse aposentado, né, afastado aí por 2 anos, ele ainda teria direito a receber, durante 2 meses, 100% da aposentadoria por invalidez. Se ele tiver afastado por 3 anos e recuperou totalmente e dentro de 5 anos, ele vai ter direito a receber durante 3 meses 100% da aposentadoria por invalidez. 4 anos, ele vai ter direito a receber durante 4 meses 100% da aposentadoria por invalidez. E se ele estiver há 5 anos aposentado, ele recebe durante 5 meses 100% da aposentadoria por invalidez. Ou seja, nesse caso, isso aqui, que é essa aposentadoria por invalidez paga depois que ele foi liberado para voltar à atividade, a gente chama isso daqui de mensalidade de recuperação. O moço volta a trabalhar, mas ainda fica durante um tempo recebendo 100% da aposentadoria por invalidez. Ele pode receber por um mês, 2 meses, 3, 4 ou 5, conforme seja o número de anos em que ele ficou afastado. Agora, vamos dizer o seguinte, que se trate de uma recuperação não total, uma recuperação parcial, não importa o tempo. O fato é que antes de 5 anos ou depois de 5 anos foi uma recuperação parcial ou após 5 anos. Aqui nessa situação aqui de após 5 anos, a pessoa até pode se recuperar totalmente, mas se recuperou 8 anos depois, né? Estava afastada já há 8 anos, ou seja, foi uma recuperação total, mas foi após 5 anos. Ou então, o segurado é declarado apto para atividade diversa da anteriormente exercida por ele. Tá? Ele pode aqui ter passado por uma situação de reabilitação profissional, tá? E ter sido declarado apto para outra atividade diferente da que ele exercia quando foi aposentado por invalidez. Então, veja que aqui são 3 possibilidades. A recuperação foi parcial, não me importa o tempo. A recuperação foi, ou então, né, a recuperação foi após 5 anos, não importa aqui após 5 anos se foi recuperação total ou parcial, sendo após 5 anos, vai cair nessa situação, ou então ele foi declarado apto para atividade, declarado apto para atividade, esqueci aqui de colocar o mais importante, atividade diversa da anteriormente exercida, tá? Apto para atividade diversa. Muito bem, o que vai acontecer com esse moço aqui? Apresentando-se uma dessas situações aí, esse indivíduo, né, seja qual for dessas 3, o indivíduo vai ter direito a receber o total ou parte da sua aposentadoria por invalidez pelo prazo de 18 meses nas seguintes condições. Nos primeiros 6 meses, o segurado vai receber 100% do valor da aposentadoria. Nos 6 meses subsequentes,
ele vai ter uma redução de 50%, ou seja, ele vai receber 50% da aposentadoria por invalidez. Nos últimos 6 meses, desses 18 meses, ele vai sofrer uma redução de 75%, recebendo apenas 25% do valor da aposentadoria por invalidez. Então, a gente chama isso daqui também de mensalidade de recuperação, tá? Neste período aqui, eu vou marcar em vermelho, tá aqui. E, vamos voltar um slide aqui. Neste período aqui, né, onde ele estiver recebendo por 1 mês, 2 meses, ou 3, ou 4, ou 5 meses, esse 100%, ele ainda é considerado aposentado por invalidez. Então, nos meses em que ele estiver recebendo uma mensalidade de recuperação correspondente a 100% da aposentadoria por invalidez, ele ainda é considerado como aposentado por invalidez. De modo que, lembram aqui, naquela situação de recuperação total, né, dentro dos 5 anos, ele poderá receber por 1 mês, por 2 meses, conforme o tempo que ele esteve afastado, 3 meses, 4 meses ou 5 meses, 100% da aposentadoria por invalidez. E naqueles 18 meses, quando a recuperação é parcial ou após 5 anos ou declarado apto para atividade diversa, vocês lembram que nos primeiros 6 meses ele também recebe 100%? Então, vamos dizer que se trate de um segurado nesse quadro aqui. Ele ainda está nesse período de 6 meses, onde ele recebe 100% da aposentadoria por invalidez. Vamos dizer que ele adoeça. Será que ele vai receber isso e o auxílio-doença? Ou ele vai deixar de receber esse valor aqui da aposentadoria por invalidez para receber o auxílio-doença? Não. Ele continuará recebendo este valor correspondente a 100% da aposentadoria por invalidez. Porque se ele abrisse mão disso daqui para receber o auxílio-doença, nem seria vantagem, porque o auxílio-doença corresponde a 91% da média de salários. No caso aqui, ele já está recebendo 100% dessa média sob a forma de mensalidade de recuperação. Agora, se ele adoecer nos 6 meses seguintes, onde ele recebe 50% apenas, ou nos últimos 6 meses, onde ele recebe 25% apenas, aí sim, aqui seria possível ele receber o auxílio-doença, deixando de receber isso daqui, porque é de valor menor. Mas enquanto ele estiver recebendo 100% da aposentadoria por invalidez, sob a forma de mensalidade de recuperação, ele adoecendo não receberá o auxílio-doença, manterá o direito a receber esse 100% de sua aposentadoria por invalidez. Então, aqui eu apresentei algumas informações bem básicas sobre a aposentadoria por invalidez. Na próxima aula, nós vamos examinar o benefício da aposentadoria por idade. Até lá, gente!